Olá a todos, Agostinho Brito da UFRN para mais uma videoaula de processamento digital de imagens. E o que nós vamos ver nessa videoaula de hoje? A gente vai ver um pouquinho de segmentação de imagens, só que nós vamos ver um algoritmo específico para fazer o cálculo de um negócio chamado de esqueleto digital. O que é o esqueleto digital? É uma técnica para você representar a forma de um objeto, mas dessa maneira, dessa vez, a gente vai trabalhar com a representação interna do objeto. Veja que os esqueletos que nós vamos calcular, eles dizem respeito a imagens que já foram previamente segmentadas. E essas imagens são compostas por um conjunto de regiões. Cada região está rotulada com, por exemplo, 255 para informar que pertence aos objetos da cena, ou 0 para informar que pertence ao fundo. Então, o que é o objetivo do esqueleto? É a gente descobrir uma maneira de representar a figura que tem um determinado contorno, determinada composição, por um conjunto de linhas ou por um conjunto de pixels que determina uma representação interna do objeto. O que é a ideia de esqueleto? A gente já tem essa ideia de esqueleto, né? Porque nós temos o esqueleto do corpo humano, ele fica interno ao nosso corpo e ele serve para controlar o movimento do corpo, né? As junções que o corpo possui, tudo isso faz parte do nosso esqueleto. Em que é que esqueletos podem ser usados? Eles podem ser usados, por exemplo, como padrão para reconhecimento de objetos. Por exemplo, as letras, né, elas podem ser desenhadas à mão, e toda vez que você desenha a letra, você quer reconhecer a letra que uma pessoa digitou, você pode usar o esqueleto da letra para desenhar, porque cada pessoa pode escrever um texto, uma letra, com um traçado diferente, com uma espessura de traço diferente. Então, a representação interna da letra, que é aquela parte que fica mais no centro da letrinha, poderia ser representada, poderia ser utilizada para você fazer o reconhecimento da letra. Esqueletos digitais podem ser usados para animação, né? Então, se suas figuras que você está desenhando são grossinhas, você pode utilizar o cálculo do esqueleto da figura para fazer uma animação digital que aquela figura possua. Mas o que vem a ser um esqueleto, né? Do ponto de vista de processamento de imagens? Se você tem uma figura como essa, né? Um retângulo, e você quer encontrar os pontos do esqueleto, o que é que seria um ponto do esqueleto? É um ponto que está interno à figura e ele tem pelo menos dois pontos mais próximos na borda externa dessa figura. Por exemplo, esse ponto aqui, né, onde o mouse está colocado em cima, ele tem um ponto mais próximo do contorno, que é esse ponto aqui de cima. Se você seguir direto, né, aqui no nosso retângulo, você vai chegar no contorno, num ponto de borda. Então, desse ponto, o mais próximo que ele tem é o ponto de cima. Se eu vier para esse ponto aqui onde o mouse está agora, né, aqui mais próximo da parte central do retângulo, qual é o mais próximo? É esse aqui da esquerda. Então tem um ponto mais próximo aqui na esquerda. Então cada ponto desse, que não está no esqueleto, ele tem só um ponto mais próximo. Por outro lado, se eu vier para esse ponto aqui e perguntar qual é o ponto mais próximo da borda para esse ponto que está marcado, você vai encontrar dois. Você vai encontrar esse ponto aqui que está à esquerda do retângulo e um ponto que fica acima do retângulo. Então tem dois pontos. Esses pontos que estão marcados em azul, que são internos à figura, e tem pelo menos dois vizinhos mais próximos na borda com a mesma distância, diz-se que esses pontos são os pontos que pertencem ao esqueleto do objeto. Essas transformações, esses esqueletos são normalmente obtidos por uma transformação chamada transformação do eixo médio. E existem algoritmos que ou encontram ou aproximam essa transformação. E a gente vai ver um desses algoritmos, que é o algoritmo que a gente vai apresentar já já. Eu vou primeiro mostrar o algoritmo funcionando, para a gente ter noção do que é que ele faz. Eu tenho aqui o resultado que ele vai produzir, tem aqui a imagem original. Olha o que o algoritmo realiza. Ele é um algoritmo iterativo. Ele fica rodando, executando, passando pela figura, até que ele consiga encontrar todos os pixels ou isolar todos os pixels que pertencem ao esqueleto. Iterativamente, né, a gente está implementando aqui o algoritmo, mostrando a implementação dele, e ele fica corroendo, removendo os pixels que ele tem certeza que não pertencem à figura. Esse algoritmo ele é iterativo. E quando ele encontra todos os pixels, ele para. E o resultado do algoritmo é esse aqui, ó. Eu estou desenhando aqui em vermelhinho
a figura do resultado do cálculo do esqueleto digital é um conjunto de pixels, é um grupo de pontos que é lançado na saída, não é um polígono, é apenas um conjunto de pontos. Mas você pode utilizar esses pontos em vermelho para montar uma estrutura que sirva para reconhecer uma figura como essa, por exemplo, um grafo. Pode utilizar os pontinhos para montar uma espécie de gráfico que você pode usar para fazer algum tipo de comparação. Perceba que o esqueleto, se a região for mais larga ou for mais fininha, ele consegue contemplar e pegar todo o conceito, aquela representação ali da tua região. Essa é a ideia do algoritmo de cálculo de esqueleto digital. Mas o esqueleto digital ele tem um problema que é a sensibilidade ao ruído de forma. Compare essa figura da esquerda com a figura da direita. Esse retângulo da direita ele tem um pequeno ruído de forma aqui na lateral. O que é ruído de forma? A gente chama de ruído de forma. É que durante o processo de segmentação aconteceu algum problema de iluminação, alguma sujeirinha que aquele objeto tinha, ou até mesmo algum defeito, que provocou esse pequeno ruídozinho aqui, né, no contorno do objeto. E aí o que acontece no cálculo do esqueleto? Esse pequeno ruído ele tem uma influência razoável na determinação do esqueleto digital. Você não quer que essa influência aconteça, você tem que fazer algum tipo de filtragem de forma no objeto. Por exemplo, você pode fazer uma filtragem utilizando técnicas de morfologia matemática, né? Existe na literatura, você pode encontrar. Aqui no canal a gente tem até um pequeno vídeo explicando técnicas básicas de como fazer isso. E elas conseguem contemplar ou remover, ou pelo menos dar uma atenuada razoável nesse tipo de ruído. Vou pegar uma outra figura daqui, que tem exatamente um ruídozinho como esse. É aquela mesma figura que nós mostramos, né, no outro caso, mas olha o que acontece aqui nesse cantinho, apareceu um ruído. Olha como ele é pequeno comparado com o tamanho da figura. Mas, quando você vai calcular o algoritmo de esqueleto, olha como a influência dele foi grande no cálculo do esqueleto digital. Toda esse pedacinho, esse conjunto de pixels, ele influenciou no resultado do esqueleto. Então, fazer essa filtragem de forma, na forma do objeto, antes de calcular o esqueleto, ela é muito importante, porque evita esse tipo de problema. Né? Não é demérito você fazer essa filtragem, é importante, né, quando for necessário você trabalhar com esqueletos, porque o objetivo é encontrar uma forma geral do objeto, né, utilizando essa ideia do cálculo do esqueleto. Mas vamos ao algoritmo, né? Qual é o algoritmo que faz isso daqui? O que é que ele calcula? O que é que ele realiza? O algoritmo ele trabalha de forma iterativa, avaliando cada um dos pontos que, porventura, aquela figura ela possua, né? Aquela figurinha possua. Ele vai pixel a pixel. Os pixels que estão marcados com valores iguais a 255, ou seja, os pixels que estão marcados como pixels de objeto. E ele faz testes. Que testes são esses? O teste é feito para o pixel considerando a sua vizinhança. Uma vizinhança como essa, ela tem 8 pixels e os pixels são rotulados de P1 até P9. Isso aqui é para o algoritmo, né, que você vai verificar. E 2 testes são feitos. O primeiro teste é a quantidade de vizinhos que um pixel tem. Se o pixel, né, ele tem um determinado grupo de vizinhos, você vai contar quantos vizinhos desses tem. Então, por exemplo, nessa figura, os pixels rotulados com 0 pertencem ao fundo e os pixels rotulados com 1 pertencem ao objeto. Quantos vizinhos ele tem? 1, 2, 3, 4 vizinhos. Então, os pixels que estão rotulados com 1 são os pixels que são vizinhos do objeto. Qual é a tonalidade, qual é a marcação do P1? É 1, porque ele é um pixel que pertence ao objeto, não pertence ao fundo. Então, não faz sentido você fazer esses testes para os pixels que já pertencem ao fundo. Os testes são feitos para os pixels que pertencem aos objetos e você ainda quer identificá-los. O segundo teste é a quantidade de transições de 0 para 1 quando você circula em torno desse pixel. O que é circular? É fazer um caminho girando em torno dos pixels para verificar quantas transições de 0 para 1 existem. Aqui tem uma transição, eu estou caminhando em torno do P1, posso começar em qualquer posição, porque a quantidade de transições será a mesma. Aqui eu tenho uma transição, 2 transições aqui, ó, de 0 para 1, não é de 1 para 0, é de 0 para 1. 2 transições aqui e 3 transições aqui. Então tenho 1,
2, 3 transições de 0 para 1. Então, eu tenho 4 vizinhos e 3 transições de 0 a 1, né, que é a quantidade de transições que eu tenho para um pixel. Né, eu tenho aqui no meu pixel. O que é que você vai fazer com essas duas medidas? Essas duas medidas, n de P1 igual a 4 e t de P1 igual a 3, elas têm alguns objetivos. Né? A primeira delas, que é o número de vizinhos, é que você não vai marcar para remoção, o algoritmo trabalha marcando para depois remover, você não vai marcar para remoção pixels que tem muitos vizinhos ou poucos vizinhos e poucos vizinhos demais. Se ele tem muitos vizinhos é porque ele é um pixel que está mais perto da parte interna da figura. Se ele tem poucos vizinhos, é porque provavelmente ele é um pixel que já foi bem, a vizinhança dele já foi bem desgastada e ele provavelmente pertence à fronteira. Então, se ele tem 2 vizinhos, por exemplo, significa que ele é um pixel que está pertencente a uma espécie de linha. Você não pode remover aquele pixel porque você quebraria a linha que pertencia ao esqueleto da figura. Se ele tem mais do que 6 pixels, tem 7 ou 8 pixels, então ele é um pixel que está bastante rodeado de outros. Você não pode remover, porque ele pode ser um pixel interno, é um pixel importante, não chegou no momento de ser removido. Então, o que é que você vai marcar para remoção? São 2 passos. O primeiro passo marca um conjunto de pixels que tem essas propriedades. Depois você remove os pixels que estão marcados. No segundo passo, você faz um outro tipo de marcação. E depois remove os pixels que estão marcados. São passos seguintes. Esse primeiro passo, né, os pixels que têm essa quantidade de pixels entre 2 e 6 são marcados para remoção. O que tem quantidade de transição igual a 1 são marcados também. Então, se ele só tem uma transição de 0 para 1, provavelmente não é um pixel como esse daqui. Ele é um pixel que está mais na parte interna que não foi processado. Depois, você vai ter que verificar se um desses pixels P2, P4 ou P6 é igual a 0. P2, P4 ou P6, se um desses for igual a 0, você marca o P1 para remoção. Quem são os pixels P2, P4 e P6? São pixels que se encontram aqui na parte esquerda, nas partes esquerdas dos contornos. Então, cada contorno tem um conjunto de pixelzinhos que fica mais ali à esquerda. Ou à esquerda aqui, para mim, né? A parte esquerda. Então, esses pixels, eles são marcados. E não são só os pixels que estão à esquerda. P2 vezes P4 vezes P8 igual a 0. Então, se um desses 3 aqui de baixo for igual a 0, o P1 também marcaria, seria marcado. Então, os que obedecerem a todas essas condições, não é só uma, são todas as condições, eles são marcados para remoção. Então, se a quantidade de vizinhos de P1 está entre 2 e 6, incluindo o 2 e o 6, a quantidade de transições é igual a somente uma transição, e um desses 3 é igual a 0, e um desses 3 é igual a 0, você pode marcar o pixel para remoção. O que é que esse primeiro passo faz? Ele marca os pixels que estão à esquerda e abaixo, que são bons candidatos a serem removidos do processo do cálculo de esqueleto para remoção. Depois que você marcou, você não remove ainda, você só marca. Depois que você marcou, aí você vai nessa etapa e remove todos os pixels que você marcou. Passo 2, você vai marcar nas duas primeiras condições, são iguais, mas as segundas condições mudam. Agora vai a terceira e a quarta condição, muda P2, P4, P8. P2, P4, P8 são esses 3 de cima. E depois P2, P8, P6, que são esses 3 da esquerda. Então você agora vai marcar os pixels para remoção que estão mais aqui a parte ao norte, né, das regiões e à esquerda das regiões. Não é só os que estão totalmente ao norte ou totalmente à esquerda. Pode ser que a região seja irregular. Uma região assim, por exemplo, esse pixel estaria ao norte de algum grupo de pixels marcado para ser removido. Um grupo de pixels candidato à parte interna. Então, uma vez que você marcou esses pixels que estão candidatos a essa outra condição, remove os pontos que estão marcados. Marca para depois remover. E esse passo, esse vai e vem, ele fica de forma repetida. Até que, depois que você passou pelo passo 1 e pelo passo 2, você não conseguiu marcar mais nenhum pixel. Quando você não conseguiu marcar nenhum pixel, você acabou de encontrar o esqueleto digital. Ou pelo menos uma boa aproximação para o esqueleto. Esse é o algoritmo, né, do cálculo do esqueleto digital. Então aquilo que a gente viu, né, aquele passo a passo que nós vimos ali, ele é...
Ó, vocês verem aqui o algoritmo operando. Eu encontro o passo 1 e o passo 2. Estou marcando aqui na saída para mostrar que ele está rodando. Então, cada vez que você tem esse desgaste, você está executando o passo 1 e o passo 2. Então, esse é o resultado do algoritmo que calcula o afinamento. E o resultado do algoritmo é um conjunto de pontos que você lança na saída. Beleza? É isso aí, gente. Nós mostramos aqui o algoritmo para cálculo de esqueleto digital, um algoritmo bem tradicional na literatura, está lá nos livros de processamento de imagem que vocês vão poder encontrar. E é isso. Espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho do vídeo, né, sobre esse assunto específico. A gente vai gravar outros vídeos sobre outros assuntos. Mas fechamos por aqui. Até lá, até a próxima oportunidade da gente se encontrar aqui nas nossas videoaulas. E tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado.